Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Vamos dar prosseguimento aí às nossas aulas aí no canal Ideias Químicas, foco na questão. E vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos aqui de propriedades periódicas. Hoje vamos falar mais sobre a carga nuclear efetiva e no final da aula vamos enfatizar mais, explanar mais sobre o conceito do efeito do par inerte. Eu trouxe essa questão aqui também extraída do concurso público do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus de Bambuí, na prova realizada no edital 2017. Então vamos ler o enunciado e ver o que se pede. As propriedades periódicas dos elementos são relacionadas às configurações eletrônicas da camada de valência dos elementos. A respeito das configurações eletrônicas e das propriedades dos elementos, avalie as alternativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então vamos à primeira alternativa aqui. A primeira alternativa, ela diz que a carga nuclear efetiva, que a gente já viu em outras aulas também, abreviada aqui por ZEF, influencia inversamente o raio atômico e diretamente na energia de ionização de um átomo. Bem, para a gente estar discutindo essa alternativa aqui, eu vou compartilhar outra tela com vocês para a gente estar mostrando uma figura de uma tabela periódica em que eu tenho os raios atômicos. Ela está em ordem de raio e não do número atômico somente. Então aqui eu tenho a tabela aqui, a gente percebe que à medida que vamos caminhando da esquerda para a direita nos períodos, ou seja, à medida que vamos aumentando a carga nuclear efetiva devido ao aumento do número atômico, observamos que há uma contração dos raios. A gente observa que quase não tem muitas exceções aqui, aquelas que a gente já discutiu, a contração lantanídica, né? Mas vem a outro caso. Então, em linhas gerais, a carga nuclear efetiva vai aumentar à medida que andamos da esquerda para a direita, caminhamos da esquerda para a direita nos períodos e, consequentemente, vamos ter, em decorrência disso, uma redução do raio, porque os elétrons ali da camada de valência vão ficar mais atraídos pelo núcleo à medida que o núcleo vai sendo mais povoado de prótons. À medida que temos mais prótons no núcleo, maior vai ser a carga, o efeito de atrativo que esses prótons vão exercer nos elétrons de valência. Por isso, temos uma contração do raio. De maneira semelhante, à medida que vamos aumentando a carga do núcleo, torna-se mais difícil retirar o elétron, ou seja, torna-se maior a energia de ionização. Então, temos um efeito ali inversamente proporcional entre a carga nuclear efetiva e o raio, e um efeito diretamente proporcional, né? Um efeito direto na energia de ionização. Então, resumindo, aumentou a carga nuclear efetiva, a gente tem uma diminuição do raio, uma contração do raio. Aumentou a carga nuclear efetiva, temos um aumento da energia de ionização, em linhas gerais. Então, essa alternativa está correta. A segunda alternativa propõe que a carga nuclear efetiva está relacionada aos efeitos da blindagem, que por sua vez dependem do tipo de orbital e o número de ligações e o número de regiões nodais, desculpa. Então, a carga nuclear efetiva, a gente já viu também em outras aulas, ela pode ser calculada pela carga do núcleo, pelo número de prótons, menos S, que vai ser a blindagem. Então, ela depende aqui da carga do núcleo, da carga que o elemento tem, né, do número atômico, certo? Então, à medida que temos um número atômico maior, a gente tem um aumento da carga nuclear efetiva e temos a blindagem também, de modo que se a blindagem diminui, temos um efeito do aumento da carga nuclear efetiva. E se a blindagem aumenta, temos uma diminuição da carga nuclear efetiva. A blindagem é o efeito que os elétrons mais internos oferecem aos elétrons mais externos, ou seja, eles protegem os elétrons de valência da atração do núcleo. E a blindagem ela depende sim do tipo de orbital e das regiões nodais. Então, percebemos que orbitais que não têm regiões nodais como S são os orbitais em que temos a maior blindagem. Então, os orbitais S eles protegem bastante os elétrons mais externos da carga do núcleo. Então, a gente tem uma ordem que a blindagem é maior para os orbitais S, vai ser em seguida para os orbitais P, para os orbitais D e para os orbitais F. Então, os orbitais D e F possuem as menores blindagens, oferecem as menores blindagens. Isso vai ter um impacto, que a gente já viu na contração lantanídica, e também vai impactar aqui no efeito impar inerte, que a gente vai ver na última alternativa. Isso quer dizer, em linhas gerais, que os elementos que possuem em sua configuração eletrônica elétrons
mais internos nos orbitais D e F vão ter seus elétrons mais internos mais atraídos pelo núcleo, devido à baixa proteção que esses elétrons contidos nesses orbitais oferecem aos elétrons nos orbitais mais externos. Os orbitais mais externos vão ficar mais atraídos, certo? Devido a essa baixa proteção, em detrimento aos elementos que possuem na sua configuração eletrônica os elétrons mais internos povoados nos orbitais S e P, que vão ser orbitais que vão proteger mais os elétrons mais externos. Então, esses elétrons vão estar mais livres, eles vão estar menos atraídos pelo núcleo. Então, essa alternativa também está correta. Então, V e V. Que não dava ainda, já dava para a gente retirar essas duas, né? Eliminar essas duas, mas como o objetivo aqui não é só resolver a questão, é estudar, né? Corrigir, é estudar a partir da questão, vamos fazer uma por uma. Aqui, essa terceira trata da configuração eletrônica. Aqui temos uma pegadinha até meio clichê, que trata da configuração eletrônica do íon ferro mais 3. Ela diz que ela é argônio, ou seja, o cerne de argônio, aqui onde tem esse ar dentro do colchetes, é a configuração eletrônica do argônio todo, que a gente pode, é uma maneira da gente estar suprimindo, não escrevendo todos os elétrons aqui mais internos. A gente coloca o elemento, o gás nobre, imediatamente mais próximo do elemento. No caso do ferro, seria o argônio, né? O ferro está no período abaixo do argônio. Para a gente derivar, determinar a configuração eletrônica do ferro mais 3, vamos ter que determinar antes, apresentar antes a configuração eletrônica do ferro, do elemento ferro. E a gente vê que a configuração eletrônica do ferro vai ser argônio, realmente, camada de valência 4s2, 3d6. Essa aqui vai ser a ordem de energia, né? Dos elétrons menos energéticos para os mais energéticos. Então, o elétron mais energético vai estar aqui no nível 3, no orbital D. Imediatamente após aos elétrons que estão no nível 4, no orbital S. Quando a gente vai transformar o ferro, o elemento, no ferro mais 3, é necessário retirar 3 elétrons. Então, o que a gente tem que saber aqui de onde esses elétrons vão sair, de qual nível e de qual orbital. É esperado que a gente, na inocência, retire os elétrons aqui do 3D, de modo que fique como o exercício apresentou. Vai ficar 4s2, 3d3. No entanto, pessoal, os elétrons que vão ser retirados do elemento para formar seu cátion, eles não são removidos do nível e do orbital de energia maior, e sim do mais externo. O mais externo vai ser aquele que tem o N, ou seja, o número quântico maior. O mais externo não é o 3D. Esse é o mais energético. O mais externo é o 4s. Então, vamos retirar os elétrons daqui. Temos 2 elétrons aqui, então retiramos os 2 daqui e esse nível deixa de existir, obviamente, porque retirou os 2 elétrons. Então, vai sobrar apenas o 3d6. Como já tiramos 2 elétrons, precisamos tirar mais um para formar o ferro mais 3, vai ficar a configuração 3d5. Então, a configuração eletrônica do íon ferro mais 3 vai ser o cerne de argônio e o orbital 3d5, certo, pessoal? Então, aqui a pegadinha era a seguinte, não retirar do mais energético, e sim do mais externo. Geralmente, o mais energético vai ser o mais externo, mas quando a gente envolve aqui os orbitais 3D, a gente tem essa sobreposição aqui, o orbital 3D é mais energético que o 4s, o que não implica dizer que o 4s não é o mais externo. E os elétrons sempre saem do mais externo. Então, essa alternativa é falsa. Então, aqui a gente ficaria entre essas duas aqui, verdadeiro, verdadeiro e falso, mas vamos continuar aqui resolvendo os outros dois que faltam. Aqui fala que o raio de um cátion será sempre maior do que o elemento que lhe deu origem. Então, está falando que eu tenho um elemento neutro e quando ele perde um elétron e forma seu cátion, ele vai ter um aumento do seu raio. Vamos mostrar outra, eu vou compartilhar a tela aqui novamente, e vou mostrar outra imagem aqui para a gente estar verificando se isso é pertinente ou não. Bem, aqui eu tenho uma figura aqui onde são expressos os elementos, né, neutros e seus respectivos cátions e seus ânions aqui também. Então vamos dar um exemplo aqui do lítio. A gente tem um lítio aqui com a sua configuração eletrônica 2s1 e ele perde um elétron e forma o íon, o cátion lítio+. E aqui pelo desenho a gente já vê que ele é menor.
Mas na prova a gente não tem esse desenho, então a gente precisa entender por que, que o cátion vai ser menor que o elemento neutro. A gente vê que para todos aqui, ó, lítio, sódio, potássio, cálcio, magnésio, berílio, todos os cátions vão ser menores que os elementos que lhe deram origem, contrariando o que está falando no exercício, certo? Então aquela alternativa também é falsa. Mas vamos entender por quê. Quando eu retiro um elétron, ali no caso do lítio, que é 2s1, eu retiro um elétron do lítio, eu tenho dois efeitos. Primeiro, eu vou ter um número maior agora de prótons em relação a elétrons, porque eu tinha 3 prótons e 3 elétrons. Então, esses 3 elétrons, eles tinham a blindagem, ofereciam blindagem, os 2 elétrons internos ofereciam blindagem ao elétron mais externo, né? Diminuindo ali a carga nuclear efetiva. Agora eu retirei um elétron, eu tenho um elétron a menos para blindar. Então, isso faz com que a carga nuclear efetiva aumente. Se a carga nuclear efetiva aumenta, eu tenho uma contração do raio, porque os elétrons agora vão ser mais atraídos pelo núcleo. Eu tenho 3 prótons agora contra 2 elétrons. Além disso, como eu retiro esse único elétron que tinha no lítio no nível 2, esse nível deixa de existir. Então, a configuração do lítio é 1s2, 2s1. Retirei esse único elétron do nível 2, que estava no orbital s, o lítio agora passa a ter configuração eletrônica 1s2. Então, já há uma diminuição, uma compactação também do átomo, do elemento, do cátion agora, devido à perda de um nível de energia. Então, pessoal, o efeito é esse, um aumento da carga nuclear efetiva devido a uma diminuição da blindagem que era oferecida pelo elétron que foi retirado e o desaparecimento de um nível de energia, que faz também com que o átomo fique mais compacto. Não estou pedindo um exercício, mas a gente já pode agregar mais conhecimento aqui, a partir da questão, fazendo o mesmo raciocínio para os ânions. Os ânions, pessoal, de maneira contrária aos cátions, eles sim vão ser maiores do que os elementos que lhe deram origem. Porque agora há a adição de um elétron. E esse um elétron que entra, ele vai oferecer uma blindagem. E ele oferecendo essa blindagem a mais, ele faz com que a carga nuclear efetiva agora torne-se menor. E se a carga nuclear torna-se menor, o que acontece com o raio, que a gente já viu lá na alternativa A? O raio aumenta. Então, vamos voltar para a tela onde está o exercício. E vamos marcar aqui que essa alternativa é errada, porque ela fala que o raio do cátion é sempre maior que do átomo de origem. Na verdade, não é do cátion, é do ânion. Então, aqui, essa alternativa é falsa. Bem, com isso, a gente já conseguiria marcar a alternativa correta, que seria a C. No entanto, vamos discutir aqui a última, que trata de um conceito que é muito cobrado também em concursos públicos aí, ou processo para pós-graduação na área de química, que é o efeito do par inerte. Vamos compartilhar a tela aqui novamente e tentar entender de aspectos energéticos e de configurações eletrônicas como explicar o efeito do par inerte. Vou apresentar aqui para vocês o conceito tradicional que a gente vê em livros de química geral do que é o efeito do par inerte. É uma tendência de formar íons de carga 2 unidades a menos do que o esperado para o grupo. Isso é mais notável nos elementos mais pesados do bloco D. Bem, pessoal, isso ocorre com elementos como, comparando, por exemplo, o alumínio e o índio, que estão ali na mesma família, na família 13 ali. A gente observa que o alumínio, ele forma cátion alumínio mais 3. Já o índio, ele pode formar um cátion com 2 unidades a menos do que o esperado. O esperado era mais 3, assim como o alumínio forma. Só que a gente vê índio mais 1, mais 3. Então, a formação de um cátion com 2 unidades a menos. O mesmo a gente observa para o chumbo, certo? O chumbo, a gente observa que forma-se chumbo mais 2 e chumbo mais 4. E o chumbo está na mesma família do silício. O silício a gente já não observa a formação do silício mais 2, apenas do silício mais 4. Então, de acordo com o conceito aqui, está acontecendo o efeito do par inerte. Por quê? Porque forma-se chumbo com 2 unidades a menos do que o esperado. Carbono, a gente vê carbono mais 4, que está no mesmo período, no mesmo grupo, silício, germânio, todos mais 4. A gente percebe ali que do estanho e do chumbo a gente já vê mais 2 e mais 4. Vamos entender o que vem a ser esse efeito do par inerte. Já falei que é o efeito do par inerte, então já justifica a alternativa que apresenta no exercício, né? Que, vamos voltar lá só para ver o que eu acabei me esquecendo, o que ele estava pedindo. Ele diz
que o chumbo mais 2 é mais comum que o mais 4. Esse efeito deve ser o efeito do par inerte. Exatamente, então é relacionado com o efeito do par inerte. Agora vamos verificar aqui se realmente o íon mais 2 ele aparece mais, ele é mais comum que o íon mais 4. Então eu fiz uma distribuição eletrônica aqui para os íons cátion silício mais 4. Então aqui eu tenho a configuração eletrônica do silício, que é 3s2, 3p2, e fiz a configuração eletrônica do elemento aqui no estado neutro. Aqui nesse diagrama aqui de energia crescente, né, tendendo a zero, porque o nível de energia, quando a gente retira o elétron do átomo, é o nível zero. Então aqui temos uma energia crescente, aqui lembrando que são números negativos, né? Então a gente tem os elétrons, os dois elétrons aqui. Temos a distribuição aqui da camada de valência, tá, pessoal? Isso aqui é só a camada de valência, que é onde interessa para a gente. Então aqui, nesse nível de energia menor, eu tenho o nível de energia 3, um orbital S com 2 elétrons, igual está aqui. Acima, no nível de energia imediatamente acima, eu tenho aqui no nível 3, um orbital P com 2 elétrons. E tem uma diferença de energia aqui que é pequena. Essa diferença de energia aqui ela é relativamente pequena. Eu não trouxe o valor, mas eu coloquei aqui de maneira qualitativa para a gente estar entendendo que existe uma distância baixa entre esses níveis de energia. Então, se eu fornecer uma determinada quantidade de energia, eu posso estar removendo tanto esses 2 elétrons quanto esses 2 aqui de energia mais baixa. Por quê? A proximidade de energia entre esses elétrons, tanto os 2 elétrons emparelhados quanto os 2 desemparelhados do 3p, é muito baixa. Então, dependendo da quantidade de energia que eu formo, eu já consigo remover os 4 de uma vez. Não tem tanta diferença entre eles. E a gente vai observar, não é o mesmo que ocorre com o chumbo. Se eu fizer a configuração, a distribuição eletrônica da camada de valência para o chumbo, eu vou obter aqui 6s2, 6p2. Então, está no período 6. Aqui, de maneira análoga que eu fiz para o silício, eu tenho no nível 6, nos orbitais S, 2 elétrons do chumbo e imediatamente, energeticamente após, eu tenho no mesmo nível, no nível 6, porém nos orbitais P, eu tenho 2 elétrons também. Só que aqui agora, pessoal, percebam que a diferença de energia aqui, que eu coloquei delta E2, é muito maior do que eu observo para o silício. E é aqui que reside a explicação para o fato do chumbo formar tanto chumbo mais 2 quanto chumbo mais 4. Vamos entender aqui, pessoal. Dependendo da quantidade de energia que eu fornecer, eu vou conseguir remover esses 2 elétrons aqui. Porém, dependendo dessa quantidade, eu não consigo remover esses 2 elétrons que estão com nível de energia mais abaixo aqui. Por quê? Porque a distância entre esses níveis de energia é muito maior que essa. Aqui, dependendo da energia, eu já removo os 4. Aqui não, eu vou precisar de muito mais energia para mim remover esses 2. Esses 2 aqui, que estão mais externos, no nível de energia maior, ou seja, estão menos atraídos pelo núcleo, eu consigo remover com mais facilidade. E se eu removo esses 2, eu formo o íon chumbo mais 2, certo? Que é o mais comum. Porém, para me formar o chumbo mais 4, que é a unidade, duas unidades a menos, é o que diz o efeito do par inerte, eu preciso de fornecer muito mais energia, porque né, pela configuração eletrônica, esses 2 elétrons eles estão muito mais presos ao núcleo, estão num nível de energia muito menor. E vamos entender por que isso também, por que ocorre essa diferença de energia entre os orbitais S e P quando a gente está tratando níveis de energia maiores. Porque a gente vê que isso não ocorre para o nível de energia 3, mas ocorre para o 6. Então vamos entender por quê. Isso se deve também, pessoal, ao efeito da blindagem dos orbitais D. Vamos localizar o chumbo aqui e o silício. O silício está aqui, família 4 aqui, né, do 14, a mesma do carbono, germânio, estânio, chumbo, e no período 3. Então, que a gente viu que tem configuração eletrônica 3s2, 3p2. Então, os elétrons mais internos, pessoal, vão estar nos orbitais 2s. Já o chumbo, ele tem configuração eletrônica 6s2, 6p2. Os elétrons mais internos, pessoal, vão estar em orbitais D. Os orbitais D oferecem muito pouca blindagem. A gente lembra na ordem que a gente colocou? Os orbitais D eles oferecem pouca proteção aos elétrons mais externos. Se eles sofrem pouca proteção, aqueles elétrons mais externos vão estar muito mais presos ao núcleo. E vamos pensar também que a diferença de número atômico que a gente tem do silício para o chumbo. Do silício eu estou com 14, para o chumbo eu estou para 82. Então tem algumas dezenas a mais de prótons a mais para atrair os elétrons de valência e também a blindagem baixa dos orbitais fornecida pelos orbitais mais internos. Isso faz com que, pessoal, os orbitais
os elétrons contidos nos orbitais s do chumbo estejam muito mais presos ao núcleo do que os orbitais 3s. Então, ou seja, eles estão atraídos, em comparação com os orbitais 3s, muito mais, vai ter uma energia muito menor. Eles vão ter muito mais atraídos eletrostaticamente ao núcleo, porque eles têm prótons a mais em relação ao silício, além dos elétrons mais internos, são aqueles que estão nos orbitais d, que oferecem menos proteção. Então, isso faz com que eles estejam mais presos. E, por outro lado, isso impacta também na diferença de energia com o orbital sp, porque os elétrons no sp2, eles já vão estar protegidos adicionalmente pela blindagem do orbital s. Então, o orbital s vai estar muito preso e o orbital p já não vai estar tão preso assim, porque apesar dele sofrer uma carga nuclear efetiva alta também, por causa dos prótons a mais, que tem muitos prótons, ele vai ter uma blindagem maior que é oferecida pelo orbital s. Então, os elétrons nos orbitais p vão estar protegidos pelo s aqui. Porém, os s não vão estar tão protegidos pelos orbitais d que estão aqui interiores. Isso acaba causando essa diferença, esse gap de energia elevado. Então, essa diferença de energia é decorrente aos aspectos da carga nuclear efetiva. Ser maior nos orbitais S2, nos orbitais 6s2 aqui, do que nos 6p2. Certo, pessoal? Devido à baixa blindagem dos orbitais d. Com isso, se a gente voltar no nosso exercício, a gente já tinha visto aqui que a alternativa correta seria, essa aqui também seria verdadeira, então a alternativa correta seria a alternativa onde estão apresentadas aqui as proposições da letra C. Então, nessa aula aqui a gente conseguiu ver algumas coisas da tabela periódica, né? A carga nuclear efetiva, sua relação com o raio, com a energia de ionização, que a gente já viu em outras aulas. A carga nuclear efetiva relacionada também com a blindagem, com a forma dos orbitais. Configuração eletrônica. Raio também, comparado o raio do elemento com o raio do íon, mais especificamente do cátion. E aqui, de novidade, a gente viu o efeito do par inerte, que eu até coloquei no título da aula. Então, a gente pode perceber que essas questões de concurso de propriedades periódicas, elas caem todas misturadas. A gente não vê uma questão só de raio, já mistura tudo. Por isso que é importante a gente entender cada uma. Porque, geralmente, vai cobrar na prova, são questões aqui de VOF, para verificar se você sabe todas, sabe discutir todas as alternativas. A gente viu que não precisava de saber todas. Sabendo 3 aqui, a gente já conseguia chegar que essa aqui era verdadeira. Mas quanto mais a gente sabe, menor é a probabilidade de a gente depender da sorte, né, pessoal? Que a gente quer não depender da sorte. A sorte ela é aleatória. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que tenham gostado da aula. E se tiver alguma serventia para vocês, peço para estar interagindo, inscrevendo aí no canal. Todo esse blá 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 aí que a gente pede para quando a gente está compartilhando um conteúdo aqui no YouTube, para que esse conteúdo da aula chegue a mais pessoas e possa também ter a mesma serventia que teve para vocês. Então, até a próxima aí. Nos próximos vídeos vamos dar continuidade aí para a gente estar começando aí a finalizar essa parte de propriedades periódicas e partir para um novo conteúdo. Então, um abraço e até a próxima aí. Fiquem bem aí e na paz.